31 de março de 1964. Que fique claro desde já, eu não sou historiador, eu sou jornalista. E o que eu vou falar aqui é a opinião de quem viveu de 1964 até os dias de hoje todo o processo que a gente foi enfrentando de desinformação, de manipulação, de organização, de mobilização e tudo mais. Quero convidar você para participar dessa viagem, porque a ideia é a gente construir junto um discurso, agora sim, voltado para resgatar o sentido e o foco daquilo que, na minha visão, aconteceu em 1964 e que mantém sim muita similaridade com o que nós estamos vivendo, vivenciando e enfrentando nos dias de hoje. Sobre todas essas questões eu quero conversar com você, mas antes lembrá-lo, convidá-lo, chamá-lo a participar dessa nossa cruzada, entre aspas, rumo aos 100 mil. Estamos batendo aí em 78 mil inscritos, estamos crescendo uma faixa entre 600 e 900 por dia. É importante então que você se inscreva, que você ative o sininho, que você compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, que você nos ajude a crescer e a fortalecer. Nós não contamos com verbas nem de movimentos, nem de partidos, nem de políticos. Portanto, a sua participação é fundamental. Agora, durante essa nossa conversa, está ativado o Superchat, você pode ajudar. Também temos a alternativa de depósito na poupança, bem como o Apoia-se, que é uma alternativa, digamos, de financiamento e participação continuada. Se nós formos observar, 1964 é o desaguadouro de uma série de ações, movimentos e mobilizações que vem acontecendo no mundo e aqui no Brasil de modo muito específico desde o fim dos anos 50. Nós temos aí, a partir de 60 principalmente, algumas movimentações políticas muito fortes, amparadas, puxadas e, digamos, catalisadas a partir do sonho da vitória cubana, da vitória dos assassinos e dos genocidas de Fidel e Che lá em Cuba. Então nós fomos tendo uma série de ataques aos valores cristãos, uma série de ataques à iniciativa privada, à propriedade privada. Nós fomos tendo, entre 60 e 64, uma movimentação intensa das forças de esquerda, financiadas basicamente pela China, a China não é de hoje que é esta porcaria, e também por Cuba, aí contando com o dinheiro da União Soviética. Isso não é teoria da conspiração. Isso são dados que existem além do discurso que se tornou vigente em nosso país. Porque, assustadoramente, o que nós tivemos é que os derrotados de 64, os derrotados da guerrilha urbana, se venderam como vitoriosos. E nós, inclusive, hoje pagamos soldo de guerra sob o nome de anistia para vagabundos, para pessoas que queriam lutar contra o Brasil, para pessoas que participaram de atos criminosos contra o Brasil e contra os brasileiros. Em 1964, as pessoas cansadas, os cidadãos, os cristãos, então de uma maioria amplamente católica. Nos anos 60 o Brasil tinha
mais de 90% de sua população cristã ligada à Igreja Católica. E foram essas pessoas que foram às ruas. Foram essas pessoas que foram para a frente dos quartéis. Foram essas pessoas que pediram socorro para que o pior, para aquele cenário pior que se desenhava, não acontecesse. A intervenção militar de 31 de março de 1964 não pode ser vista do ponto de vista que os derrotados conseguiram transformar em verdade. Havia sim um núcleo formal, havia sim um núcleo estruturado para ocupação do poder. Para ocupação do poder e instauração de um regime nos moldes daqueles praticados tanto na China, na União Soviética e em Cuba. Negar essa realidade é papel dos canalhas, mas nós felizmente precisamos continuar fazendo o desmascaramento de tudo o que aconteceu. Vende-se a imagem, por exemplo, de que houve um conflito entre anjinhos de esquerda e facínoras do exército. Não foi bem assim. A minha primeira notícia sobre março de 1964 eu recebi, eu tinha na época 6 anos e lembro bem, na casa do meu avô. O meu avô tinha na gaveta da cozinha, porque as mesas do Rio Grande do Sul, as mesas de Santa Catarina, as mesas onde há colonização europeia, e isso se encontra também muito em Minas Gerais, as mesas tinham aquela gaveta onde se guardava a louça e que conta a lenda que essa gaveta era usada para guardar comida quando por acaso chegasse alguma visita e as pessoas não queriam compartilhar a comida porque ela era escassa. Essa eu nunca soube se historicamente isso tem fundamento. Porém, na casa do meu avô, essa gaveta da mesa, ela era um depósito de coisas. Martelo, chave, prego, de tudo. Pedaço de sebo, ali havia de tudo. E eu lembro que havia vários santinhos impressos em papel jornal, em papel de baixa qualidade, impressos em preto e branco, do João Goulart. E eu sempre gostei de guardar coisas antigas. Eu tenho um sem fim de objetos que eu fui juntando ao longo da vida. E eu queria guardar algumas daquelas coisas. E meu avô disse, não, agora é hora de botar no fogo. Depois, no final dos anos 60, já morando em Candelária, eu me lembro que a Rádio Princesa lá de Candelária fazia uma série contando a busca diária das forças de segurança contra alguns esquerdistas que estavam vivendo ali pela linha do Rio, em outros lugares, e que saqueavam as casas, que assaltavam em busca de comida. São memórias que vão se repassando. No entanto, o regime instaurado em 1964, ele é um regime que pega um Brasil saindo de uma população com um perfil eminentemente do campo, com um acelerado processo de urbanização e de favelização de todas as grandes cidades do Brasil. E ali havia, claro, um material humano disponível para o discurso fácil dos grupos de esquerda. Eu quero dividir o regime, a ideia, o movimento de 64 em alguns tópicos. Primeiro lugar, o movimento de 64 com os presidentes Castelo Branco, Costa e Silva, Garraça Azul Médici, Ernesto Geisel e também o Figueiredo, ele se caracterizou
por um perfil extremamente desenvolvimentista. E aí nós temos uma proliferação de grandes obras, algo que você não vai encontrar mais nos regimes, nos governos que vieram a partir da Nova República. Nos governos da Nova República, em vez de grandes obras, você tem grandes assaltos, grandes roubos, que por sinal foi uma prática usada pela esquerda contra o regime, contra os ocupantes do poder a partir de 64. Mas vamos lá. Quais foram essas grandes obras? Transamazônica é questionável pela questão do terreno, do perfil climático, da oscilação e tudo mais, mas foi uma ideia de unir o Brasil. Transamazônica foi uma grande obra. Nós temos a Ponte Rio-Niterói. Nós temos as usinas, nós temos o Complexo de Carajás, o Complexo Celulose de Jari. Nós temos também questões como Itaipu, as grandes usinas que foram construídas. E talvez você não saiba, mas até Belo Monte foi idealizada no começo dos anos 70 pelos governos do movimento de 64. Então você observa que houve um grande trabalho para mudar o perfil do Brasil, para mudar o perfil da nossa sociedade, da nossa industrialização. Essa foi uma grande conquista. Tivemos um período com um PIB à la China dos dias antes do vírus que eles disseminaram. Nós tínhamos um PIB de 8, 10, 12, 15% ao ano, um crescimento do PIB nessa faixa. Então vocês observem que era uma outra realidade, era um outro Brasil, era um outro tempo. Essa foi uma das grandes vitórias. Houve uma segunda grande vitória e aí sim nós precisamos desmascarar o discurso canalha, o discurso covarde, o discurso solerte e infame que é feito em relação ao que aconteceu basicamente nas ações de duas guerrilhas rurais da Serra do Caparaó, na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, ali no Pico da Bandeira, e também na guerrilha do Araguaia, esta última comandada pelo PCdoB. Para você, talvez a guerrilha do Caparaó não seja tão conhecida, ela surgiu em 1964, A guerrilha do Caparaó, para quem não sabe, surge em 1966 e vai até 1967. Ela é basicamente uma ideia do Brizola, tanto assim que a sede, o núcleo central era em Montevidéu e o Brizola estava exilado no Uruguai. E, além disso, ela tinha dinheiro de Cuba, dinheiro esse intermediado pelo Brizola. Foi uma experiência de 2 anos que não redundou em nada, mas que levou pavor para os moradores da região, porque os militantes começaram a assaltar residências, começaram a saquear, a matar gado, uma série de barbaridades, e foram denunciados às forças policiais, e em 1967 esse movimento da guerrilha da Serra do Caparaó foi desmantelado. A segunda ação de guerrilha que nós vamos ter no Brasil é no Araguaia, entre fins dos anos 60 até 74. E ali a figura mais proeminente é José Genuíno, que conta uma versão totalmente diferente da versão que realmente aconteceu. Eu estou, inclusive, curioso para ler
o livro de memórias dele, porque eu sei de muitas das histórias contadas por pessoas que participaram desse processo do Genuíno, e pessoas que lá no Rio Grande do Sul e em outros estados sempre me diziam: o Genuíno não tem nada de herói, o Genuíno foi um colaborador, não foi torturado, foi tratado com muitas regalias, por sinal. Então essa é uma questão que ainda precisa ser contraposta quando o livro do Genuíno vier a público. É um livro que pode revelar mais uma visão da farsa, da faceta mentirosa do discurso de quem, tendo perdido o confronto, se quer passar como vencedor. Esses dois eventos de guerrilha rural, eles aconteceram 66, 67 Caparaó, 69, 74 Araguaia. No entanto, foi no ambiente urbano que houve uma maior ação dos grupos criminosos de esquerda. E não é mais aceito nos dias de hoje que houvesse qualquer preocupação ou compromisso dessas pessoas com uma volta a qualquer normalidade democrática. Eles queriam a simples instauração de um regime ditatorial, de uma revolução socialista, de um modelo socialista baseado no perfil da China, porque eles achavam que havia muitas similaridades entre o Brasil e entre a China. E então, em 1964, você tem essa ruptura quando o povo pede e diz que é hora de dar um basta. Dentro da atuação da área urbana, você tem alguns grupos que, na verdade, eram grupos de assassinos, eram grupos de terroristas e que precisam ser tipificados como grupos de assassinos. Eles foram vencidos, eles foram derrotados. Em um primeiro momento, eles conseguiram êxito em assaltos a banco, em assalto a carros de trens pagadores, foram em algumas explosões, em alguns assassinatos, em roubos de armamentos nos quartéis, enfim, eram só anjinhos. A turma da Dilma, do Zé Dirceu, do Marighella, do Lamarca e de outras figuras, inclusive alguns jornalistas que hoje se dizem democratas, essa turma não era brincadeira, matava. Se hoje eles nos matam de raiva, naquela época matavam tirando a vida. Quais foram esses principais grupos que atuaram na guerrilha urbana? Nós temos aí, pelo menos para mencionar, a ALN, a Ação Libertadora Nacional, a Colina, Comando de Libertação Nacional, o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, a turma do PCdoB, a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, a VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária. Eram grupos que tinham uma ação política urbana, formados em sua maioria por pessoas da classe média, muitos advindos dos quadros militares e outros militantes históricos de partidos de esquerda, como é o caso do Carlos Marighella, que era um assassino profissional a serviço do PCdoB desde o final dos anos 30. Então, nós fomos tendo uma sucessão de enfrentamentos internos. Houve tortura e não houve tortura do outro lado. É preciso lembrar que num tempo de guerra, e nós tivemos um tempo de guerra, os exageros que não são aceitáveis acontecem. Porque havia sim um conflito claro e definido entre, de um lado, o Estado defendendo a sociedade, o modelo de sociedade democrática e cristã,
de outro, um grupo de porra-loucas, armados, sem noção de limite e sem respeito à vida de ninguém, assaltando, cometendo assassinatos, cometendo atentados, sequestrando embaixadores, sequestrando o pessoal da área diplomática, aí já na fase mais aguda, trocando por prisioneiros. Portanto, não entre na esparrela desse discurso que quer dizer que de um lado havia facínoras e de outro havia anjinhos. O que nós tínhamos era um movimento de guerra. E se nós formos buscar para uma linguagem dos dias de hoje, esses que foram derrotados e que se dizem vitoriosos, eles já queriam praticar uma guerra nos moldes assimétricos. Ou seja, eles podiam fazer qualquer coisa, enquanto que o Estado tinha que fazer ou seguir conforme as regras que eles queriam que fossem obedecidas. Não estou aqui passando a mão em eventuais exageros, não. Mas o que eu não consigo ver, o que eu nunca consegui escutar, talvez a voz do Gabeira tenha sido alguma coisa isolada, mas os demais, nenhum admite que, na verdade, eles não passavam de criminosos. Pessoas como a Dilma era uma criminosa comum, era uma assaltante de banco, a Luísio Nunes e tantos outros. Há um outro aspecto que eu quero destacar nessa questão, que é o chamado exílio de muitas pessoas. Ora, exílio burguês é uma coisa maravilhosa. É um exílio em Paris, é um exílio no primeiro mundo. E foi isso que eles fizeram. Fernando Henrique Cardoso não foi exilado porcaria nenhuma. Ele foi para o exterior e se posicionou como vítima. Ele e tantos outros, Caetano e tantos outros. Então, fechado esse ciclo da necessidade que nós temos de desmascarar o que aconteceu e mostrar a realidade dos fatos, inclusive dimensionando dentro do contexto de que havia sim uma guerra, e uma guerra com dois lados em confronto, com duas hipóteses, com duas ideias, com duas concepções totalmente distintas de Estado, de sociedade, de família, de propriedade, de valores. E esse confronto foi vencido pelas forças da sociedade representadas pelo exército, pelas forças militares. No entanto, o movimento de 64 foi derrotado numa questão e nós estamos pagando a conta dessa derrota e dessa omissão até hoje. Preocupados em combater a guerrilha, preocupados em apresentar um projeto de desenvolvimento, os ideólogos do movimento 64 deixaram o campo universitário solto, livre, leve, sem nenhum tipo de ação pedagógica. O modelo que tínhamos até 1964, com Juque e muita movimentação política, se manteve inalterado e continuou forte dentro das universidades. Eu entrei na faculdade em 1979. Dos meus professores, todos não, havia uma exceção, os demais eram esquerdistas em maior ou maior escala. A exceção, sempre faço questão de reiterar e destacar, foi o professor Maynard Long. Era uma voz única e que se posicionava contra o discurso vigente de que
os derrotados tinham sido os vitoriosos. Eu estou falando em 1979. No momento seguinte, o que nós vamos ver é as universidades cada vez mais como um campo para a cooptação de militância, através de professores, através da ação de entidades como o UNE e UBS. Ah, mas então todo mundo na universidade é esquerdista? Não. Eles não querem, eles não estão preocupados em que todo mundo seja de esquerda. Até porque não vai ter pão e mortadela para todo mundo. Então eles querem, na verdade, é destruir os valores. Basta observar que Anísio Teixeira e Paulo Freire começam o seu malfadado trabalho lá pelos idos de 1960. E o modelo Paulo Freire continuou intacto durante todos os governos do movimento de 64. É interessante você observar isso, que essas pessoas não se preocuparam com uma mudança pedagógica, uma outra visão pedagógica, que é um enfrentamento que hoje o ministro Weintraub faz e por isso apanha tanto. Talvez o ministro Abraham Weintraub seja o primeiro a ter coragem de botar o pé na porta e desmascarar um status quo que vem desde o começo dos anos 60. Para vocês terem uma ideia do quanto esses caras são criminosamente ardilosos. Então nós vamos andando e nós tivemos uma derrota do movimento de 64 no ambiente cultural, mas principalmente no ambiente universitário. Não houve uma preocupação em contrapor um modelo pedagógico e o ambiente universitário foi cada vez mais sendo destruído, vulgarizado, com ações cada vez mais promíscuas. Esse processo se acelera a partir do advento da Nova República. A Nova República é uma expressão que, na verdade, só se encaixa talvez nos primeiros meses do Sarney, porque depois volta a velha república da roubalheira e da bandalheira, que era o modelo antes de 1964. Então, a partir desse momento da redemocratização, nós tivemos a santificação dos bandidos derrotados, transformando-os em vitoriosos. E isso está cobrando um preço até hoje, porque nós continuamos tendo um discurso venal, canalha, ordinário, safado, sem vergonha, tudo que você imaginar, endeusando tais pessoas. Dilma Rousseff é uma assassina, é uma ladra, mas quer passar por democrata. Nunca teve nenhum comprometimento com a democracia, nunca teve nenhum apego a valores democráticos. Nem ela, nem Zé Dirceu, nem esses militantes do campo da esquerda. E a exemplo do que aconteceu a partir de 1960, nós estamos observando nos últimos tempos a retomada daquele padrão de acirramento do enfrentamento. Você observa que, se você pesquisar os jornais, se você olhar os jornais lá de 64, você verá a repetição de muitas coisas que estão acontecendo hoje. E, a exemplo de 64, será o conjunto das famílias da sociedade brasileira que irão impedir que os canalhas derrotados em 64, que tiveram seus projetos de poder de transformar o Brasil numa república socialista, tiveram esses projetos abortados em 31 de março de 64, esses canalhas hoje, em suas variáveis e muitas vezes com as mesmas caras e os mesmos discursos, eles tentam outra vez solapar
a democracia no Brasil. E outra vez, creio eu, caberá à sociedade o papel de se defender desta corja, destes grupos. E aí você tem pessoas francamente ligadas hoje à China, como Haddad, como o próprio Ciro Gomes, ou o Boulos, que são pessoas que são financiadas por esses grupos políticos do exterior. Você tem aí o caso da Band, que foi praticamente comprada. Há tantas denúncias de jornais e revistas que são mantidas com recursos repassados pela Embaixada da China. Há denúncias de emissoras de rádio que inclusive recebem boletins com notícias da China. Enfim, nós temos hoje a repetição de quadros com similaridade em relação a 1964. E a gente percebe que há um crescimento do movimento de pessoas pedindo uma intervenção militar. Eu não advogo essa tese. Eu creio que nós temos que defender a democracia com as armas que a democracia dá, com as armas que a democracia nos possibilita. Eu sei que existem muitos amigos, eu sei que existem muitas pessoas que consideram que é chegada a hora de partirmos para uma nova intervenção militar. Não. O que nós precisamos é ter a lembrança de tudo o que ocorreu ao longo destes anos do movimento de 64, não nos envergonharmos do que aconteceu e nos darmos consciência, tomarmos consciência da importância que tem de nos posicionarmos claramente em defesa do presidente que nós elegemos e que representa um projeto de poder que nós escolhemos. Então, nesse 1964, eu quis fazer essa viagem no tempo para, principalmente, desmascarar os grupos guerrilheiros, os grupos de assassinos que perderam o conflito, mas que conseguiram, por conta da atuação no segmento universitário, se passarem por vitoriosos. E, inclusive, nos obrigando, enquanto sociedade, a pagar altíssimas taxas a título de anistia. Ou seja, eles queriam nos ferrar e nós temos que pagar porque eles não conseguiram nos ferrar. É brincadeira um negócio desse, mas são realidades que a gente precisa discutir. Portanto, leia, estude, pesquise, vá atrás de outras fontes, porque nós não podemos continuar aceitando que o discurso dos derrotados se perpetue como se fosse o discurso de vitoriosos. Nós, enquanto sociedade, derrotamos os canalhas, os assassinos, os adoradores de tiranos, os adoradores de ditadores, os que eram bancados e continuam sendo bancados por regimes ditatoriais pelo mundo afora. Portanto, não é, nesse momento, quando a gente olha para tudo o que aconteceu, não é nenhum demérito dizer muito obrigado a quem esteve nessa luta contra os que queriam ocupar o Brasil, transformar o Brasil, sim, numa república socialista. Negar isso, negar essa verdade histórica, é apenas mais um desserviço que uma catrefaiada de canalhas, de ladrões, de vagabundos, de saqueadores, de assassinos, de assaltantes de bancos, de sequestradores, de pessoas que mataram inocentes, querem perpetuar como sendo a sua verdade. Nós temos, sim, muitas razões para nos posicionarmos cada vez mais de modo atento, alerta e incisivo.
há uma repetição de todos os indicativos de 64. Quem não quiser aceitar isso, quem não quiser compreender isso, quem não quiser ver essa similaridade, pode estar tentando tapar o sol com a peneira. E quando tirar a peneira, pode ser tarde demais. Vamos continuar atentos, porque defender a democracia é o que nos trouxe até aqui. E a partir daqui, a manutenção da luta pode sim exigir ações mais radicais, mas que nesse momento eu ainda continuo acreditando que é pela via democrática que nós temos que defender o presidente que nós democraticamente elegemos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.